a Deus, aleluia. Quantos creem que Deus está neste lugar? Pode dizer amém? Quantos creem que Deus tem algo especial ainda mais para fazer na sua vida nesta noite? Diga amém. Amém. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Nós estamos estudando a série Os Milagres de Jesus, Poder de Deus para transformar vidas. E hoje eu quero falar de mais um milagre de Jesus. A partir do versículo de número 21. Mateus 15, 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Pai, colocamos a nossa vida diante de Ti, como já acabamos de cantar e bem dizer o Teu nome. Colocamos a vida da irmã Cecília, a dona Zélia, que está hospitalizada. Colocamos a vida da nossa irmã Inês nas Tuas mãos e de outras pessoas mais que estão sofrendo neste momento, Pai, com enfermidade, com crises, com problemas. Hoje, quando nós vamos falar do milagre para curar o lar, a família, que hoje o Senhor possa estar tocando no coração dos pais, dos filhos, dos maridos, das esposas, de cada um de nós que aqui estamos. Cura, faz um milagre, como nós acabamos de dizer aqui, reina sobre o nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Quero ser breve nessa meditação e quero tentar compreender um pouco esse texto com vocês, porque eu confesso de que esse texto é um daqueles textos difíceis de se compreender a mente de Jesus. Porque Jesus, ele é pouco republicano nesse texto. Jesus tem um certo ar de desprezo, talvez, com essa mulher que sofria e clamava angustiadamente a ele. E todas as vezes que eu leio este texto, eu quero confessar para vocês que eu fico intrigado para tentar entender o que de fato está por trás deste texto. E hoje, lendo e relendo esse texto, eu cheguei a duas conclusões importantes que você precisa saber sobre ele, que eu imagino que sejam relevantes nesse texto. Primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus, ao desprezar essa mulher, Jesus está querendo ensinar uma lição muito importante, não só a ela, mas aos seus discípulos e aos judeus que estavam diante dela. De que Deus não é um Deus apenas de eleitos, de pessoas especiais separadas como os judeus esperavam. O Messias, que Mateus tenta elucidar no seu evangelho, veio para aqueles que creem no seu nome. O Messias veio para atender aqueles que creem no seu poder. O Messias veio para atender aqueles que declaram quem de fato ele é e o que de fato ele pode fazer. Então, Jesus, de alguma forma, ele desdenha da mulher para mostrar esta lição.
E a segunda lição mais maravilhosa nesse texto, que quando eu olho para esta mulher, é o poder da persistência. Quando nós nos colocarmos diante de Deus por uma causa, nós precisamos aprender a não desistir diante das dificuldades. Nós precisamos aprender a não desistir diante dos ventos contrários. E é sobre isso que nós vamos falar. Aprendendo com a mulher cananeia. E a grande lição que eu aprendo para a minha família e para a sua, principalmente para você, pai, para você, mãe, como esta mãe que gritava e clamava pela vida do seu filho. Se você tem enfrentado uma luta nessa área da sua família, a minha palavra para você é: não desista. Olhe para quem está do seu lado e diga: não desista. Não desista. Esta é a grande palavra. Este texto nos mostra uma mulher, uma mãe que representa uma família. Uma mulher que está aflita aos pés de Jesus. Só que essa mulher representa muita gente. Essa mulher representa pessoas angustiadas, pessoas aflitas, pessoas que vivem os seus dilemas pessoais, os seus dilemas familiares, as suas crises. Pessoas que, de uma forma geral, enfrentam lutas dentro dos seus lares. Se eu fizesse uma enquete rápida aqui, eu não teria dificuldade de dizer que 100% das pessoas que estão presentes neste lugar e das que estão nos assistindo na internet agora ao vivo e das que vão nos assistir daqui para frente nos cultos gravados, de que as famílias que estão aqui são famílias que em algum momento ou que em algum lugar da sua família existem dramas e lutas neste momento que vocês estão enfrentando. Todas as famílias enfrentam lutas. Todas as famílias têm os seus dilemas. Todas as pessoas têm as suas angústias. Todas as pessoas têm as suas aflições. Mas eu olho também uma mulher que, embora prostrada aos pés do Senhor, que embora aflita, angustiada, gritando por socorro, eu vejo uma mulher que não ficou assim o tempo todo, porque a nossa vida com Cristo não é uma vida de prostração diante do problema. A nossa vida com Jesus diante dos tempos difíceis e das dificuldades não é para que a gente viva uma eterna angústia. Nós nos prostramos sim, nós nos angustiamos sim, nós nos afligimos sim, e eu vejo uma mulher assim, mas eu também vejo uma mulher que se levanta vitoriosa. Eu vejo uma mulher que se levanta em paz, uma mulher que olha para alguém que fez um milagre acontecer na sua vida, na vida da sua filha e na vida da sua família. Essa mulher representa que nós precisamos persistir. E a grande questão, meus irmãos, diante das lutas que nós enfrentamos muitas vezes na nossa vida, e eu preguei sobre isso algum tempo atrás, é que nós estamos desistindo fácil demais. Eu não vou esquecer de uma frase que eu recebi um dia no meu celular, de um pastor amigo, e nós estávamos numa grande batalha ali, treinando líderes de outro estado, e ele disse: não levante a bandeira da rendição antes que a poeira baixe. Espere a poeira baixar, porque pode ser que no teu exército ainda haja mais soldados do que no exército inimigo. Mas quando a gente lida com problemas e dramas, com angústias, é tanto sofrimento, é tanta crise, é tanto problema, que antes da poeira baixar, a gente já quer dizer: eu me rendo. Isso aqui não tem solução, isso aqui não vai ser resolvido, isso aqui não vai dar certo. Ou poderia fazer, diante de uma situação como essa: Jesus não está me dando atenção, os discípulos estão me ignorando, sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar as costas e vou embora, e vou sair magoado ainda, porque eu clamei, eu fui atrás dele, e os seus discípulos e ele nem me deram bola. Quantas pessoas às vezes não se sentem assim com Jesus, clamando, buscando, e por acharem que ele não está ouvindo, ou por ver esse versículo que diz que ele não respondeu palavra nenhuma, 23, se magoam, se frustram e desistem. Ah, meus irmãos, eu gosto desse texto, porque a fé desta mulher é uma fé inclusiva. É uma fé que inclui a mim e a você. A fé desta mulher nos mostra
que Jesus está de braços abertos para receber qualquer tipo de pessoa, independentemente de qual seja a sua crise e o seu drama familiar. Jesus está de braços abertos, não só para um pequeno rebanho, como os judeus pensavam, mas para todos aqueles que clamarem e solicitarem por ajuda. Se você precisa de ajuda, se você está passando por uma crise, clame agora por Jesus, porque Ele te ouvirá. Jesus está aberto para nos ouvir. E isso é maravilhoso. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que essa mulher demonstra uma fé amadurecida. E eu não achei uma palavra melhor, mas na verdade o que eu penso numa fé amadurecida é uma fé competente. Há uma competência muito interessante na fé dessa mulher. E por que eu estou falando isso? Porque esta semana eu estava assistindo o jornal e eu estava assistindo uma entrevista sobre uma pessoa que dá cursos e ele é coaching de pessoas que estão aí querendo entrar no mercado de trabalho, e um mercado muito competitivo, um mercado muito difícil. E ele falou algo que me acendeu uma luz, e eu fiquei com isso na cabeça a semana toda, e eu comecei a orar e pedi para Deus me revelar algo especial sobre isso. Esse homem disse que competência não tem nada a ver com experiência. Competência é uma questão de desenvolvimento. Competência não tem a ver com experiência. Competência é uma questão de desenvolvimento. E se tem uma coisa que essa mulher conseguiu discernir claramente quando ela procura Jesus, é qual era o problema da sua casa. Ela sabia que a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Ela sabia que o problema dentro do seu lar era um problema espiritual. Era uma pessoa que dentro de casa conseguiu ter a competência e o discernimento, a maturidade para entender que o drama que eles estavam enfrentando dentro de casa não era uma discussão de incompatibilidade de ideias, não era uma questão de falta de dinheiro, não era uma outra questão, a não ser uma questão espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa, e olhe bem na minha direção. A maior estratégia que Satanás usa na sua casa, e ele disfarça isso através de crises financeiras, através de incompatibilidade de genes, através de uma incompatibilidade de pensamento. Mas a grande crise que Satanás lança na tua casa são dramas espirituais. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades e poderes do mal. E é por isso que nós, dentro de casa, precisamos ter discernimento para entender quais são as lutas. Às vezes o marido está brigando com a esposa, mas na verdade eles estão orando pouco e estão deixando brechas espirituais para Satanás agir. Às vezes o pai está brigando com o filho, mas às vezes o pai também não está discernindo a batalha espiritual, que o seu problema não é com o seu filho, mas é às vezes com aquilo que Satanás está fazendo dentro da sua casa, através da vida do seu filho e quem sabe até através da sua vida como pai. E quando a gente fala de competência, a gente precisa pensar em 3 palavras que eu gosto muito. E essa mulher teve as 3 palavras. Competência tem a ver com conhecimento, com habilidade, com atitude. Essa mulher sabia que ela tinha um problema dentro de casa espiritual. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. Ela teve a habilidade para procurar Jesus e dizer para Jesus qual era o problema, e ela vai até a pessoa certa. Essa foi a atitude. Ela teve atitude. E porque ela teve conhecimento de causa, porque ela teve conhecimento de quem era Jesus e do que Jesus podia fazer, porque ela procurou Jesus da forma correta, gritando no meio da multidão, e porque ela não desistiu, ela viu o milagre de Deus acontecer na sua vida. Meu irmão, não adianta você conhecer a palavra de Deus apenas. Não adianta você querer ter uma noção do que a palavra de Deus pode fazer,
se você não tiver uma atitude clara, um posicionamento claro, visível do que a palavra de Deus significa na tua vida, você não vai ver o poder de Deus agir. Semana passada também uma frase mexeu muito comigo aqui na mensagem do pastor Naamã. E ele disse que oração sem obediência é ineficaz. Se você ficar orando, você pode até saber que Deus pode fazer, mas não adianta orar se você não está disposto a obedecer. Precisa de atitude. Diga para quem está do seu lado, precisa de atitude. Precisa de atitude. E muitas vezes eu posso ter a experiência do tempo, eu posso ter a experiência do conhecimento, mas se eu não tiver a competência para colocar essa experiência em prática, tudo o que eu aprendi vai para o buraco. Quanta gente que tem um monte de conhecimento, quanta gente que tem um monte de potencial, mas porque não tem competência, coloca tudo a perder. Conhece gente assim? Não precisa levantar a mão. Quanta gente assim? Essa mulher discerniu, ela disse assim: Senhor, filho de Davi. Aqui ela está dizendo: Senhor, tu és o Messias, tem misericórdia. Ela discernia que era Satanás que estava agindo na vida da sua filha. Ela discernia que o problema dentro de casa era espiritual. Ela tem consciência que havia um inimigo conspirando contra a vida da sua filha. E esse inimigo não era uma pessoa natural, era um ser espiritual. Ela discerniu que não eram pessoas naturais que podiam ajudá-la. Ela discerniu que não eram os seus recursos que podiam resolver o problema da sua casa. Ela sabia que não havia outra fonte a não ser Jesus, capaz de resolver o problema da sua filha. E depois que ela o chama de Senhor, depois que ela o chama de filho de Davi, depois que ela se ajoelha e tem a atitude certa diante de quem Jesus é, que é de se prostrar, ela começa gritando, meus irmãos. Ela começa aflita, ela começa angustiada, mas ela termina essa história adorando e glorificando o nome do Senhor. Porque todo aquele que tem a atitude correta, a competência correta de se colocar diante de Deus, pode até se colocar com lágrimas, com choro, com aflição, mas vai se levantar em adoração, aleluia. Amém? Vai se levantar em adoração. Ela vai até Jesus, ela declara quem Jesus é, e ela tem a atitude certa, ela se prostra. A segunda e a última lição desse texto é que o poder de Jesus é capaz de transformar o motivo da minha angústia, da sua angústia, exatamente em louvor. Talvez hoje você olhe para a sua angústia e você diga assim: meu Deus, quando eu vou poder te louvar por isso que eu estou sentindo? Porque o que eu sinto hoje dentro da minha casa, o que eu estou passando hoje, me dá vontade de chorar, me dá vontade de me enfiar num buraco, de enfiar a cabeça debaixo de uma coberta, de me trancar, de não conversar com ninguém. Mas o poder de Jesus é capaz de transformar esse sentimento em louvor. Porque o choro, não é isso que o Salmo diz, pode durar, mas a palavra de Deus é viva, você crê? A palavra de Deus é eficaz, você crê? A palavra de Deus se cumpre, você crê? Então o Salmo diz: a alegria vem quando? Vem pela manhã. Aquela mulher não se conformava com a sua filha naquela situação. Ela não se conformava com aquele problema. A dor dela levou ela até Jesus. Os problemas dela foram as causas que a levaram até Jesus. De repente, meu irmão, minha irmã, as dores que você está sentindo e sofrendo, sejam as oportunidades que o Senhor está te dando de você se prostrar diante dele. Talvez você até conheceu e sabe que ele pode fazer. Olhe bem e preste atenção. Talvez você esteja até perto dele, mas você ainda não se prostrou a ele. Você não se rendeu a ele. Você está perto, você sabe que ele pode curar, você sabe que ele pode resolver, você está clamando, você está gritando, mas você está em pé ainda. Você não se prostrou. Se prostre.
Porque quando você se prostra, as preocupações já não são mais tuas. Quando você se prostra, você se rende. Quando você se prostra, você diz: eu estou aqui frágil, mas o Senhor está em pé, reinando eternamente. E enquanto eu estou aqui de joelhos, o Senhor está agindo em favor da minha filha. Foi exatamente isso que essa mulher fez. Então, o que falta para você? Você que está sofrendo, talvez aí, está gritando, está clamando, está angustiado, mas você ainda não se prostrou. Meus irmãos, vamos transformar o nosso altar de dor em um altar de adoração. O altar de dor de Abraão, ao levantar aquele cutelo para imolar o seu filho Isaque, ao levantar aquela faca, era um altar de dor. Mas porque ele teve uma atitude de obediência, se transformou em altar de adoração. Porque o anjo apareceu na hora exata e o anjo disse: Abraão, pode parar, porque eu vi que você me ama verdadeiramente. Meus irmãos, precisamos nos colocar diante do Senhor em prostração. Nós precisamos nos prostrar. Não adianta ficar gritando, não adianta ficar esbravejando, não adianta ficar querendo procurar pelo em ovo. Se você não se prostrar como marido, se você não se prostrar como pai, se você não se prostrar como mãe e dizer: Senhor, eu entrego meu filho, eu entrego meu casamento, eu entrego a minha família nas suas mãos, o Senhor não vai operar. O Senhor agiu dessa forma para que ele pudesse demonstrar aos seus discípulos que algumas barreiras precisam ser vencidas, e eu concluo falando dessas barreiras para você. A primeira barreira que você precisa vencer na sua vida, diante dos problemas que você enfrenta, é a barreira do silêncio de Deus. Porque Deus fala em silêncio. E a gente canta alegremente aqui. Aliás, faz tempo que a gente não canta, porque cantou muito até, né? Mas podia cantar de novo. No silêncio, não cantamos? Só que na hora que ele faz silêncio, a hora que eu quero que ele fale, é duro de dar conta. Por que, Senhor? O Wesley disse que ele ouviu uma mensagem minha de 2007, e eu nem lembrava desse sermão. Depois lembrei de duas perguntas importantes. Uma de Abacuque: até quando, Senhor? E a outra daquele poema E Agora, José, de Carlos Drummond de Andrade. E agora? É difícil, mas o silêncio de Deus é pedagógico. O silêncio de Deus fala muito. Você está conseguindo vencer o silêncio ou você está angustiado demais? Jesus não falou nada. A outra barreira que você precisa vencer, meu irmão, para concluir, é você que precisa estar pronto para as respostas de Deus. Diga para quem está do seu lado: você precisa estar pronto para as respostas de Deus. Eu não sei se Deus está falando com alguém, mas comigo Ele está falando muito nessa noite. Porque a resposta de Deus, a resposta de Jesus, a priori, não foi a resposta que aquela mulher queria ouvir. A atitude que Jesus teve a priori não foi a atitude esperada. As palavras de Jesus a priori foram desanimadoras para aquela mulher. Mas maior do que o desânimo, maior do que a barreira, aquela mulher viu o Senhor, o Messias, o Filho de Davi. Ela transcendeu as palavras de Jesus a olhar para quem Jesus era. Isso é mais importante. Jesus é a sua palavra. Você está disposto a vencer a barreira das respostas de Deus? Você está aberto para as respostas que Deus tem te dado? Você tem que estar aberto. Você tem que se prostrar. Abraão não esperava por aquela com Isaque. O povo, essa semana, passou um filme de novo, Os 10 Mandamentos, eu assisti na TV,
E o povo não esperava 40 anos de deserto nunca. Não esperava. As irmãs de Lázaro não esperavam que Jesus fosse demorar 4 dias. Tem coisa que a gente não espera. Mas tem coisa que Deus faz que a gente não espera. E não é porque você não está esperando o que Deus está fazendo que você vai desistir, vai? Não se renda. A poeira ainda não abaixou. Teu filho está te dando trabalho? Está difícil? Está complicado? Não desista dele, mãe. Você gritou? Você já esbravejou? Agora se prostra. Seu casamento, você está gritando por ele? Você está esbravejando? Se prostra. Sua vida financeira não vai? Você está tentando, fazendo daqui, da colar. Sua vida sentimental e outras coisas mais? Se prostra. Não desanima. Aqui nessa Bíblia, eu tenho uma frase que um dia eu ouvi. E eu sempre cito ela aqui. E hoje eu vou citar de novo. Porque eu acho que ela é muito importante em momentos especiais como esse na nossa vida. E eu aprendo essa lição com essa mulher. Se você quiser, anote na sua Bíblia. A fé está morta para a dúvida, surda para o desânimo e cega para as impossibilidades. É um autor anônimo, eu não sei quem escreveu isso, ouvi isso há muitos anos. A fé está morta para a dúvida, surda para o desânimo e cega para as impossibilidades. Fé é o elo que liga as minhas limitações, a minha insignificância, ao Deus Todo-Poderoso. É só através da fé que eu posso me conectar tão insignificante a um Deus tão grande. E Jesus olha para aquela mulher e diz: grande é a tua... Vamos dizer juntos? Grande é a tua... Mais uma vez? Grande é. Agora não me responda. E a tua, meu irmão? De que tamanho é? Em relação a essa crise, a esse problema. Jesus disse: não faça o que eu quero. Faça o que você quer. Versículo 28. Porque a tua fé é grande, porque você persistiu, o que você deseja vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Pela fé, nós vamos ver o impossível. Pela fé, nós podemos ver Deus resolver e curar os dramas na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Mas virão barreiras, meus irmãos. As barreiras virão. Deus pode se silenciar. Esse silêncio pode levar um tempo. Pessoas podem se colocar no seu caminho para te desanimar, como os discípulos fizeram. Os profetas do mau agouro podem se levantar contra você. O que Deus pode responder para você nesse momento talvez não seja o que você esteja querendo ouvir. Mas a minha palavra para você é: não desista. Grande é a tua fé. Que seja feito como você quer. Meus irmãos, eu creio nessa palavra. Eu creio na cura daquela filha possessa. Mas algo essa mulher precisou ter. E talvez você esteja batendo em pedra, porque você não está tendo o que essa mulher teve. Competência para discernir qual é o seu problema. Talvez você está jogando um problema no outro. Talvez você está lutando com o problema da forma errada. Talvez você está lidando da forma errada com o problema.
E ao invés das coisas acontecerem, elas só estão piorando. O teu problema não é com o teu filho. O teu problema não é com o teu marido. O teu problema não é com o teu dinheiro. O teu problema é contra aquele que peleja para destruir e matar e roubar a tua vida, Satanás. Este é teu inimigo. E você só o vencerá em espírito quando declarar e tiver a atitude certa diante de quem Jesus é. Se você não tiver atitude, o mar não vai se abrir. Tenha a atitude certa. Se prostre. Se prostre. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. E pedimos que o Teu Espírito, Espírito de graça, de poder, de discernimento, nos dê a porção que precisamos agora para discernir essa palavra. Se há pais e mães que gritam e que clamam pelos seus filhos aqui, gritam e clamam há anos, estão chorando, estão sofrendo, estão angustiados, estão angustiadas, mas quem sabe ainda não se prostraram, Senhor, não entregaram, não soltaram, não descansaram, ainda querem usar das suas forças. Quem sabe não estão conseguindo lidar com as respostas que o Senhor tem dado e estão querendo desistir. Não deixe esse pai e essa sua mãe desistir. Se isso está acontecendo em algum casamento aqui, eu peço da mesma forma. Se isso está acontecendo em alguma outra área na vida de alguém aqui, eu peço da mesma forma. Que aqui hajam pessoas que o Senhor possa olhar depois de um tempo e dizer: meu filho, minha filha, grande é a tua fé, e que seja como você deseja, na sua casa, no seu casamento, na vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, na sua vida financeira, na sua saúde, na sua igreja. Vá em paz, porque a tua filha está livre, porque a casa está livre, porque o milagre aconteceu. Muito obrigado por esta palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, a gente pode cantar o coro dessa música enquanto os elementos da ceia entram, em nome de Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém, Jesus. Porque Jesus teve a competência como homem de discernir a vontade do Pai, e porque ele teve a atitude certa e correta diante do Pai, e porque ele não desistiu diante da nossa incredulidade, diante das nossas afrontas,
diante dos pregos, diante da dor, eu e você podemos declarar que rompemos em fé. Porque Ele não desistiu de você e nem de mim. E a ceia é essa declaração de que o Senhor não desistiu de nós. E Ele não vai desistir de você nunca, jamais. Porque o preço foi muito alto e o amor que Ele tem pela sua vida é muito grande. Nada e nem ninguém vai fazer Deus desistir de você. Deus não desistirá de você. E é isso que nós celebramos agora na mesa, de que Ele está interessado em nós, de que nós temos essa esperança, de que Ele nos alimenta e de que Ele nos lava de todo o pecado. Nós vamos participar da ceia. Se você está em comunhão com Deus, se você está em paz no seu coração, se você está pronto para desfrutar deste bálsamo de amor, você é convidado a participar com alegria. Mas se não, você pode ainda pedir perdão para Deus, confessar a sua afronta e mudar a sua atitude. Mas não para participar da ceia, mas é para entender que não dá para continuar da mesma forma. Vamos orar, vamos consagrar os elementos e nós vamos participar com alegria. Consagramos a Ti, Senhor, estes elementos. Agradecemos-Te, Senhor, porque o Senhor disse que este é o pão que foi partido por amor de Ti, e porque o Senhor disse que este cálice é o Teu sangue derramado por nós. Agradecemos-Te, porque o Senhor não desistiu de nós. Louvado seja o Teu nome. Abençoe a Tua igreja agora, que vai celebrar a vida, a cura, a restauração, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Você pode colocar o pão lá. Amém. Nós temos bastante gente, então eu volto a repetir. Você participa da ceia, os irmãos vão estar cantando. Você cante também, não converse. Esteja em louvor e adoração. Se você for um dos primeiros, respeite os últimos. Nós vamos vir pelos corredores centrais e vamos voltar pelos corredores laterais. Ok, irmãos? Vamos fazer isso com alegria e vamos participar da comunhão que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Nessa fileira aqui, do Rui e da Anitta, os irmãos podem vir participar aqui nessa mesa. Nessa mesa aqui, do Ney e da Damares, essas primeiras fileiras podem participar aqui, em nome de Jesus. Desça a Tua presença aqui neste lugar. Envia os Teus anjos aqui neste lugar. Desça a Tua presença aqui neste lugar. Envia os Teus anjos aqui neste lugar. Sobre minha vida venha o Teu perdão. Diante dos meus olhos venha a Tua glória. Quero ver em Ti, Jesus. Quero ver em Ti, Jesus. Santo, Santo, digno é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus.
os teus anjos aqui neste lugar. Desça a tua presença aqui neste lugar. Envia os teus anjos aqui neste lugar. Sobre minha vida venha o teu perdão. Diante dos meus olhos venha a tua glória. Quero ver-te, Jesus. Quero ver-te, Jesus. Santo, 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 digno, digno é o Senhor Jesus. Senhor Jesus, tu és santo, santo, santo. Digno és, só tu és Senhor. É o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. Sobre minha vida venha o teu perdão. Aqui nessa mesa, Ordacim e Marcos, podem ficar em pé, por favor. Os que não vieram, podem levantar, os irmãos venham para frente. Minha vida venha o teu perdão. Diante dos meus olhos venha a tua glória. Quero ver-te, Jesus. Quero ver-te. Tu és santo, 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 digno, digno é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Santo, santo, digno, digno é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Amém. Do Márcio e da Ana, pode ficar em pé aqui nessa mesa, hein? Vamos participar. Amém, Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, Fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar.
da Sandra e do Arthur. Arthur, fique em pé, por favor. Lucas, Mônica, isso. Diante de ti abro meu coração, meu clamor. Do Silvio e da Betânia, depois que esse pessoal vir, vocês também podem vir. Só aguardar. Fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas-me a ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Marcos e Luísa, fiquem em pé. Isso. Os irmãos vêm pelo corredor central. E os demais irmãos dessa fileira aqui podem vir participar daqui.
Podem vir, na fileira à minha direita aqui. Meus cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Os irmãos da galeria também que ainda não participaram, pode descendo já, vir participar.
luz, a tua santidade, o teu poder. Amém, queridos? Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos usar as mãos. Nós vamos orar, vamos encerrar o nosso culto. Depois você ainda pode ter um tempo de convivência com os irmãos aqui, conversar, bater um papo, tomar um café, levar o livrinho do pastor Messias para dar de presente para alguém nesse Natal, orar durante essa semana pela nossa conferência missionária, que eu tenho certeza vai ser uma bênção, e eu gostaria de ver vocês aqui participando, juntos, alegres e felizes, por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Muitas coisas Deus vai fazer ainda. Eu creio. Grande é a tua fé. Seja como você quer. Você recebeu essa palavra hoje ou não? Eu recebi. Obrigado, Senhor, por essa noite tão boa. Obrigado porque a gente pôde ouvir a tua palavra. Obrigado porque o louvor nos tocou de uma forma profunda e maravilhosa. Obrigado pelas canções ministradas. Obrigado por todos os teus filhos e filhas que trabalharam, Senhor, e te serviram neste culto, para que todos nós que aqui estivéssemos pudéssemos te celebrar e bendizer. Aqueles que chegaram mais cedo, prepararam a ceia, aqueles que abriram esta igreja, aqueles que recepcionaram as pessoas à porta, aqueles que estiveram orando, Senhor, aqueles que cantaram, ensaiaram. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui. Obrigado pelas famílias. Obrigado pelas pessoas que nos assistiram, Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Mas que o Senhor também, Pai, possa tocar naqueles que não estiveram aqui, por alguma enfermidade, por alguma crise, por algum problema, por alguma angústia. E assim como na família daquela mulher cananeia houve um milagre, que nesta família, que nesta vida haja um milagre. Continue a tocar na vida do Marco Aurélio. Tira essa infecção, essa inflamação das suas costas. Ó Deus, liberta o teu filho, Senhor. O Senhor pode fazer um milagre. E agora nos despede na tua paz. Que a gente saia daqui feliz. Que a gente saia daqui celebrando, exaltando e glorificando o teu nome. Que a gente saia daqui rendendo glórias ao Deus de milagre, ao Deus de cura, ao Deus de poder. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço que está ao teu lado. Que Deus te abençoe.